Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou atualizar o que eu já li da lista do livro da literatura. Esse livro aqui é da coleção da Globo Livros, vocês provavelmente já conhecem, tem uma série de livros aqui dessa coleção. E esse daqui foi um dos primeiros livros sobre livros que eu comprei. Então, se eu não me engano, eu peguei lá em 2020. E eu já tenho 2 vídeos também no canal aqui para essa lista. No primeiro vídeo eu mostro com detalhes aqui o livro por dentro para vocês, caso vocês nunca tenham visto como é que é. Então ele é dividido mais ou menos pelas escolas literárias, tem sempre uma linha do tempo aqui explicando como que é a formação dessa escola literária. Tem os principais livros de cada período, então ele começa na antiguidade, vai até o mundo moderno, os livros contemporâneos. Então eu gosto bastante dessa lista aqui, eu acho que é uma das que eu mais me identifico, assim. E eu não sigo ela estritamente, não pretendo ler todos os livros que estão aqui nessa lista, mas acaba que naturalmente eu sigo aqui a ordem dos livros que aparecem nessa lista, acaba sendo uma das listas que eu mais aproveito mesmo, e também pelo próprio livro, porque eu acho que ele traz assim um complemento muito interessante para a nossa leitura. Então eu coloquei aqui os livros que eu li no último ano, se eu não me engano eu fiz a última atualização em outubro do ano passado, e vou mostrar para vocês aqui, e se tudo der certo eu compartilho também a lista. Porque no segundo vídeo que eu fiz sobre o livro da literatura, eu fiz uma lista no site chamado List Challenge, que aí você consegue acompanhar certinho a lista, acaba facilitando esse acompanhamento, facilitando também para a gente ver a nossa evolução, né? Porque uma das coisas mais legais de fazer esse vídeo aqui de listas é ver a evolução, quanto que eu li, e parece que às vezes a gente não lê tanto, né? A não ser que a gente coloque no papel, a não ser que a gente faça algum acompanhamento, parece que a gente leu tão pouco, mas na verdade a gente descobriu novas literaturas e tudo mais. E a segunda coisa mais legal de fazer essa lista aqui é ter ideias para o próximo ano, para as próximas leituras. A gente está chegando no final do ano, né? E o final do ano é sempre um momento que a gente faz metas e busca livros que a gente quer ler para o próximo. Então, caso vocês queiram ver algum livro específico aqui no canal também, já deixa aí nos comentários que eu vou formar a minha lista para o ano que vem. E já vou usar também essa lista aqui que eu gosto muito, então, para dar continuidade nas minhas leituras. Bom, vamos lá então. Se tudo der certo, a lista estará aqui em algum lugar para vocês acompanharem comigo, mas se não, eu vou comentar com vocês aqui cada um deles de qualquer forma. Então, o livro mais antigo que tem nessa lista que eu finalmente li é Édipo Rei, do Sófocles, e está aqui na minha coleção do Melhor do Teatro Grego. Eu tenho essa edição aqui da Zahar, que tem 4 peças, né, sendo que a última é uma comédia, e eu nunca consegui terminar essa comédia, porque eu achei ela bem chata, pra ser bem sincera, mas em outro momento eu vou finalizar, simplesmente pra finalizar esse livro, afinal, né. Mas enfim, Édipo Rei é a grande peça relacionada ao mito de Édipo, ao complexo de Édipo, que é tão explorado, afinal, né, pela psicologia e pela psicanálise também, né, enfim. É um tema que acaba perpassando a cultura geral de anos e anos, e é muito interessante ver de fato na fonte assim qual que é esse mito de Édipo. Temos aqui Eneida, que eu ainda não li, temos Beowulf, que eu também ainda não li, mas todos estão aí no radar, né? E o próximo que aparece aqui que eu já li é Medeia, do Eurípides, igualmente nessa edição aqui. Então eu li as 3 primeiras peças dessa coletânea, gostei muito. Medeia é, assim, uma das personagens mais inesquecíveis da literatura grega, dos clássicos gregos, assim, porque é outra figura que acaba ficando no nosso imaginário, né, como essa grande feiticeira, como essa mulher que enfeitiçou o marido, que acabou matando o marido. Então é uma peça bem pesada, mas muitíssimo interessante também. Se eu não me engano, essas 2 peças eu li mais no início desse ano, que era o momento que eu queria mais ler outros gregos. Eu até comecei a Teogonia, mas não dei continuidade porque, enfim, tinha outras coisas, outros projetos acontecendo também. Igualmente, a gente tem aqui as Metamorfoses de Ovídio, que estão na lista, o Asno de Ouro, coisas que estão aqui na minha estante esperando, né? Então, quem sabe outros projetos surjam aí com estes nomes. E o próximo que aparece aqui, que eu fico muito feliz de dizer que eu li nesse último ano, é a Divina Comédia. Uma leitura, assim, inesquecível, uma leitura que com certeza será refeita várias e várias vezes na vida. Essa foi uma leitura conjunta do clube, né? Então foi a leitura assim que eu mais gastei os meus neurônios. Eu acho que nesse final de ano eu tô até meio cansada assim do tanto que eu tive que pensar ainda a Divina Comédia, porque enfim, é uma leitura que demanda muito,
mas é uma leitura sensacional, foi uma das melhores coisas que eu li esse ano, foi muito gratificante conseguir passar por isso aqui e conseguir entender o enredo, né, de uma forma geral, claro, deixando passar batido várias referências, mas é um livro que, na minha opinião, deve ser revisitado inúmeras vezes na vida, porque de fato vale a pena ter um pouquinho mais de bagagem a cada vez que a gente passa de novo por esse livro. E eu não acho assim que você precisa fazer um grande estudo, precisa saber tudo sobre a Divina Comédia antes de entrar nesse livro, porque só a leitura dele, né, é uma leitura que é muito prazerosa, é uma leitura sensacional mesmo. É claro que Paraíso é muito mais difícil, então o Inferno acaba sendo muito mais lido, porque é uma leitura um pouco mais palatável, mais tranquila, mas enfim, é um livro. O livro todo vale muito a pena e com certeza eu vou reler várias vezes na vida. E cada vez que eu for reler, eu vou aprender mais ainda. Enfim, vale muito a pena ter essa experiência incrível que é a Divina Comédia. E o próximo que aparece aqui também é um grande épico que foi lido esse ano, que foi Os Lusíadas, um projeto aberto aqui no canal, né? Então todos os vídeos relacionados a esse projeto estão aqui abertos para vocês, caso vocês queiram fazer uma leitura guiada, uma leitura mais comentada aqui desse grande clássico. Foi um livro sensacional também esse ano, eu acho que é o suprassumo da língua portuguesa, a obra mais importante da língua portuguesa, no sentido de estabelecer, assim, o que seria a nossa língua depois. Então é um grande clássico, um grande épico, maravilhoso. Ele é um pouco mais cansativo que outros épicos que eu li esse ano, eu acho. Foi um dos livros mais difíceis que eu li também, mas vale muito a pena a gente conhecer de fato a nossa cultura, né? Porque nós temos tanto isso de menosprezar a nossa cultura, mas falta também essa ideia de retomar esses grandes clássicos, estudar mais sobre a nossa própria história. Então, para mim, foi um ponto alto, assim, da leitura de Os Lusíadas, ter esse contato grande com a nossa própria língua, né? Bom, seguimos aqui para a segunda página. Ainda não li Molière, não terminei o First Folio do Shakespeare, tem Sermões do Padre Vieira, não terminei Robinson Crusoe também, foi um livro que eu simplesmente não consegui seguir a leitura porque estava achando muito chato. Cândido ou Otimismo também ainda não li. As Relações Perigosas do Chordelot Delaclos é um livro que tem me interessado muito depois que eu pesquisei sobre ele, que eu recebi o box do Clube de Literatura Clássica dele, né? Decameron, do Boccaccio, também é um livro que me interessou muito por conta do que eu estudei sobre o Boccaccio, sobre o período da Divina Comédia também, A Morte de Arthur. E o próximo, então, que aparece aqui que eu li é Paraíso Perdido, de John Milton. Também foi um projeto de leitura aqui do canal, projeto gratuito, projeto aberto. Tem uma série de vídeos aqui falando sobre esse livro. Foi, assim, um divisor de águas da minha vida literária, um dos livros mais difíceis também que eu já li, mas um dos mais recompensadores, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. É um poema, assim, sensacional. E também acompanhando no inglês, né, porque essa edição não é bilíngue, mas a edição que eu tenho do Clube de Literatura Clássica, que tá por aqui na estante, é uma edição bilíngue e que permite acompanhar no original, né, que é, assim, uma experiência incrível. Então, quem tem o inglês afiado, o inglês avançado mesmo, eu recomendaria muito a leitura no original, porque é sensacional. Meu inglês é intermediário, não permite que eu faça uma leitura na íntegra desse livro no original, mas o pouco que eu pude perceber, né, da leitura, da melodia, é simplesmente sensacional. Então, foi com certeza assim um livro que me deu um gás para ler outros livros difíceis, outros grandes épicos, outros clássicos desse tamanho. Então, foi uma leitura também muito importante aqui para o canal, para a minha vida literária, de uma forma geral também. Bom, agora a gente está passando, então, para anos mais recentes, saindo um pouco desses épicos, né? A gente passa para a era do poema, para a era do romance também. Então, começa a aparecer aqui Jane Austen, Shelley, enfim. Não mudou muita coisa em relação ao que tinha aqui. Então, vamos para a próxima página. E o da próxima página que eu li, então, foi Oliver Twist, de Charles Dickens. Foi um livro aqui de algum mês do canal. Eu gosto muito da escrita de Dickens, eu acho que ele é assim um romancista de mão cheia, um romancista perfeito no sentido de saber exatamente como conduzir uma boa história, de fazer um bom desfecho, de colocar todos os personagens assim no seu lugar, sabe? Fora que ele tem uma importância histórica, uma importância literária muito grande, de colocar as classes mais baixas também como protagonistas, de explorar um pouco assim essas diferenças sociais, mas não de uma forma superficial, e sim de uma forma que ele demonstra, né, a bondade, a maldade existindo em cada classe social, em cada ser humano diferente mesmo,
Então, eu gosto muito do Dickens e Oliver Twist foi uma leitura um pouco diferente, assim, foi um livro que eu senti algumas diferenças grandes, assim, em relação a David Copperfield, que é, inclusive, o próximo livro que aparece aqui na lista que eu li, mas é um ótimo livro, como todo novelão, assim, de Dickens, eu pretendo continuar a leitura, inclusive, das obras desse grande escritor inglês. Então, como eu já tinha falado, né, o próximo que aparece aqui que eu li é David Copperfield. Tem vários vitorianos aqui que eu tenho muito interesse em ler, eu gosto bastante da literatura vitoriana. E também tem alguns americanos aqui que já começam a aparecer, especialmente A Cabana do Pai Tomás, é um livro que eu tenho pesquisado um pouco, porque não tem muitas edições aqui no Brasil. Infelizmente, vários desses grandes clássicos americanos não tem. Mas, de qualquer forma, fica aqui a menção a David Copperfield. Temos uma resenha de mais de meia hora aqui no canal para esse livro. Eu explorei um pouco da escrita do Dickens, da biografia do Dickens, então ficou bem interessante, modéstia à parte. Gosto bastante daquele vídeo e gosto bastante desse livro aqui também. Eu acho que, assim, é um clássico necessário e, ao mesmo tempo, é um clássico leve, né? Gostoso de ler, porque, enfim, é um grande romance de formação, você acompanha toda a vida de David, tem vários traços autobiográficos aqui do autor também. Enfim, livraço, nota 5 estrelas, máximo de estrelas possível na classificação de livros. Bom, seguimos aqui com vários clássicos que eu continuo falando que eu quero muito ler. Em todos os vídeos dessas listas vocês vão ver eu falando que quero muito ler Guerra e Paz, que quero muito conhecer mais vitorianos, né, como é o caso de Norte e Sul, da Gaskell, Henry James, que é um escritor que eu adoraria conhecer, mas tem poucas edições aqui no Brasil também, enfim. E seguimos então para a próxima leitura, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, um livro que eu recomendo muito que você leia nas férias, porque é um livro super gostoso, assim, uma história de meninos no sul dos Estados Unidos, mas é claro que tem um peso muito grande, tem um aspecto cultural muito forte relacionado aqui à escravidão, à divisão norte e sul, né? Mas com uma escrita muito leve, uma escrita muito gostosa. Eu sempre recomendo Mark Twain quando listas para verão, listas para férias, para, enfim, algum tempo que você tenha mais, assim, para ler algo mais leve. Eu gosto muito do Mark Twain. Aqui no canal tem resenha para Tom Sawyer, que é o primeiro livro aqui dessa série, basicamente, porque ele vai usar esses dois personagens, o Tom e o Huck, em outras obras, mas aqui As Aventuras de Huckleberry Finn acaba se tornando o ápice da escrita do Mark Twain e é um dos livros mais importantes da história da literatura americana, que é uma das minhas preferidas, como vocês bem sabem. Bom, agora eu vou dar uma leve roubadinha aqui, porque eu vou colocar um livro que eu estou finalizando, mas ainda não terminei. Como vocês sabem, se vocês já assistiram aos outros vídeos, eu sempre dou uma roubadinha, que eu coloco livros que eu tenho certeza que eu vou terminar, porque eu já estou lendo, etc. É o caso de Tess of D'Urbervilles, do Thomas Hardy. Esse aqui é o livro do mês do canal, mês de novembro, então eu já estou finalizando a leitura dele. Eu gosto muito do Thomas Hardy, eu acho, assim, que eu preciso ler outras obras dele, mas ele é um dos meus escritores preferidos, assim, porque eu acho que ele tem uma capacidade de conduzir uma história que é muito boa. Da mesma forma que eu falei do Dickens, né, que é um romancista, assim, que consegue enveredar os seus personagens muito bem, consegue trazer desfechos muito satisfatórios. O Hardy, ele tem essa capacidade também, com a diferença de que ele é extremamente pessimista. Todas as obras dele são muito pessimistas, então eu já li Judas Obscuro, eu fiquei fascinada pela escrita e pelo que ele fez, pela crítica social e tal, embora seja um livro extremamente negativo e pessimista. E aqui, em tese, a gente tem a mesma coisa, só que no campo. Enquanto aquele livro se passa mais na parte das academias, das universidades, ali na Inglaterra vitoriana, aqui a gente tem o campo, a diferença entre o campo e a cidade também, a diferença ali social entre os personagens. Eu tenho gostado bastante, eu acho que eu não vou gostar tanto quanto Judas, especialmente porque aqui a gente tem um livro mais melancólico, mais romântico, no sentido de trazer mais elementos de romance do casal aqui, que é o foco principal, e essas diferenças entre eles, esse amor impossível, enfim, as amarras sociais. Mas vocês verão, então, resenha completa deste livro aqui no final do mês de novembro aqui no canal, então por isso eu já deixei ele também aqui na minha lista como lido. Drácula é um livro que eu quero muito ler, eu acho que eu vou colocar em alguma lista do ano que vem, porque eu tô enrolando há muito tempo para ler esse livro. Tem mais Dickens aqui, né? Essa lista é cheia de Dickens, inclusive. Então seguimos para a próxima página.
Eu tô com muita vontade ultimamente de ler Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Acho que é principalmente porque começa no Natal, se eu não me engano, né? Enfim, fiquei com a vontade de ler esse livro. Ainda não tenho. Se você indica alguma edição específica, deixa aí nos comentários também para eu ficar de olho. Tem Arthur Rimbaud, em breve chega aqui em casa, a edição do Clube de Literatura Clássica, que reuniu todos os poemas dele, né? George Eliot. E o próximo livro aqui que eu li foi Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Não foi das melhores experiências literárias que eu tive. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, assim, porque foi um livro que me cansou muito em vários aspectos. Mas com certeza é um livro que eu vou reler na vida daqui a alguns anos para ter uma experiência diferente, em um momento diferente da minha vida também. Sinceramente, eu acho que ler muitos livros do Dostoiévski me cansa bastante, assim. Então, acaba deixando um ritmo meio pesado, porque são sempre os mesmos temas, né? E em perspectivas diferentes, com personagens diferentes, com uma escrita diferente em cada obra também. Mas não é algo que me apetece muito de fazer uma leitura seguida, assim. E felizmente eu nunca comecei nenhum projeto de leitura cronológica dele, porque de fato não é para mim fazer isso, uma sequência muito grande de livros dele. Eu entendo a importância que esse livro tem no cânone e foi muito bom que eu tenha passado por esse livro, mas de fato ele não funcionou tanto para mim. Por isso eu pretendo fazer uma releitura dele em outro momento da vida também. Seguimos aqui com outras obras que eu tenho muito interesse em ler, Os Maias, O Livro da Selva, ao Judas que aparece aqui, né, como eu já tinha comentado. E o próximo que eu li aqui da lista foi O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane. Esse livro aqui eu coloquei na minha lista de 30 livros antes dos 30 anos. Daqui mais ou menos 2 semanas, eu acho que o dia que sai esse vídeo vai faltar exatamente 2 semanas para o meu aniversário. Eu vou fazer 27 anos, então ainda temos 3 anos pela frente. Mas eu acho que tô dando uma boa sequência naquela lista. Acho que ano que vem eu atualizo ela também aqui para vocês. De qualquer forma, eu coloquei esse livro aqui porque é um clássico americano também, se passa aí na Guerra Civil, só que eu achei que faltou um pouco, assim, ele é bem pesado no ponto de vista psicológico, assim, ele fala muito sobre a dificuldade do soldado, especialmente do soldado iniciante, assim, as mortes acontecendo com essa necessidade de coragem. Então acaba sendo um livro pesado nesse aspecto, até mais psicológico, eu diria. Só que ele fala bem pouco assim sobre o contexto da época, que foi algo que me chamou a atenção para esse livro, que eu queria saber mais, justamente porque é um tema que me interessa muito. Então, não gostei tanto assim, mas foi uma experiência interessante de conhecer também, porque esse foi um autor que influenciou muitos outros. Por exemplo, tem um texto aqui introdutório nessa edição que é do Joseph Conrad, que é um escritor que muito me interessa também. Esse livro foi mencionado já pelo Hemingway também. Enfim, foi uma leitura interessante, mas não foi uma leitura que eu amei, digamos assim. Seguimos aqui então, logo depois aparece o Lord Jim, do Conrad, que é um livro que está lá na minha lista dos 30, antes dos 30, eu quero muito ler. Livro do Desassossego também é um livro que eu quero muito ler. Mais uma vez, né, gente, sempre aparece isso. T.S. Eliot também. A Montanha Mágica, do Thomas Mann, Vidas Secas, tudo livro que eu tô me enrolando para ler há muito tempo, né? Fica aí a dica para as próximas listas. Tem que fazer aí a lista de 2025. Fica aí a dica para a Gabriela do ano que vem. E o próximo aqui da lista que eu li é Morte em Veneza, de Thomas Mann. Eu gostei muito dessa novela aqui, fiquei muito feliz por gostar, inclusive, porque eu não tenho uma experiência muito agradável com Thomas Mann, eu não gostei muito de Buddenbrook, enfim. Depois que eu li A Morte em Veneza, eu entendi, assim, a questão da escrita dele ser muito diferente, ser muito arrojada, assim. É uma escrita muito diferente mesmo das outras, e essa novela é muito genial, assim, apesar de ser pesada, apesar de ter um tema meio grotesco, meio nojento também. Mas eu falei bastante na resenha que eu fiz dessa novela, gostei bastante também do texto do Mário Vargas Llosa para essa novela. E preciso ler a outra novela aqui dessa coletânea, né, para encerrar esse livro. Mas enfim, eu gostei de fazer as pazes com Thomas Mann por meio dessa novela e pretendo continuar a leitura das outras obras do autor, inclusive das outras novelas do autor também. Sigo aqui querendo ler Retrato de um Artista Quando Jovem, do James Joyce, que eu ainda não li. Um livro que eu tinha marcado na minha primeira lista, se não me engano, eu esqueci de marcar na segunda, é alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Eu lembro que eu peguei o e-book desse livro justamente quando eu comprei o livro da literatura. Então, eu li os poemas, é claro que não lembro muita coisa. Eu sei que tem aquele poema do meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, enfim, mas eu já tinha lido esse livro e esqueci de marcar, então fica aqui a menção honrosa.
E o próximo que eu li efetivamente no último ano foi O Processo, do Kafka. É uma leitura muito, muito interessante, muito curiosa. É um livro que até hoje eu não sei classificar se eu gostei ou não, porque ele realmente mexeu assim com a minha cabeça. E eu tenho uma resenha também para esse livro, eu falei bastante sobre o Kafka, porque a figura do Kafka me interessa muito, assim, então eu acho que a própria figura do Kafka se mescla um pouco com o meu interesse pelas obras dele. Eu sei que a gente tem que separar o autor da obra, mas o fato dele ser esse personagem tão importante do século XX e refletir tantas dificuldades que as pessoas do século XX tinham, me chama muita atenção e eu acabo vendo muito disso nas obras dele. Então, por isso, o Processo do Kafka foi uma leitura que para mim foi muito proveitosa e eu quero muito ler a metamorfose dele. Só que eu acabei deixando, né, até o final do ano e eu não sei se é um livro que vai ser muito legal de ler agora, nesse final do ano. Eu tô procurando umas leituras mais leves, mais tranquilas. Então, enfim, pretendo ler a Metamorfose em breve, mas não sei se vou conseguir agora nesse final de ano, início de 2025. Da mesma forma, Ratos e Homens, do Steinbeck, tá aqui, que eu quero muito ler esse livro, mas ele parece bem pesado, né? Muita gente já me falou sobre o final. Assim como Estrangeiro, do Camus, enfim, várias obras aqui que eu quero muito ler. E a próxima que eu li foi O Apanhador, no Campo de Centeio, do Salinger. Eu fiquei obcecada por esse livro aqui. Fiz uma resenha falando sobre vários aspectos dele que eu acho que são negligenciados nas leituras das pessoas, porque muita gente odeia esse personagem, muita gente odeia esse livro, mas eu gosto muito aqui dos elementos culturais e da forma com que o Salinger construiu esse personagem aqui. Enfim, sim, é um livro que pode ser bem polêmico, é um livro pesado, um livro até meio depressivo, assim, mas existem várias coisas que a gente pode tirar desse livro e várias coisas, assim, que refletem muito o americano, especialmente do século XX, esse americano perdido, esse americano que não sabe onde está a raiz cultural de seu país, tem esse sentimento de perda, enfim, eu falei bastante lá na resenha, então não vou me alongar muito por aqui. Inclusive, vários outros livros importantes que são da literatura americana que estão aqui, né, que me chamam a atenção, como O Homem Invisível, On the Road, que foi um dos últimos livros que eu adquiri na promoção da Amazon. Então, provavelmente vocês verão aí nos próximos meses no canal, próximos anos, não vou prometer muita coisa. E o próximo livro que aparece aqui na lista é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu até tinha esquecido que fazia tanto tempo que eu li esse livro, porque eu li no início do ano ou no final do ano passado, se eu não me engano. Enfim, também tem uma resenha aqui no canal. Esse aqui é um romance muito gostoso de ler, apesar de ter uma temática pesada, falar sobre o racismo também. Mas esse aqui é um livro que eu sempre recomendo para quem não tem muito contato com clássicos, gostaria de começar. E apesar de ser um livro recente, se eu não me engano, ele foi publicado em 1960, ou enfim, por esse período, eu acho que sim, ele já está estabelecido como um grande clássico da literatura americana, especialmente porque é um tema que é muito importante na literatura americana, que mostra, mais uma vez, essa questão norte-sul, que até hoje tem aí as suas consequências. Então é um livro gostoso de ler, tranquilo, tem uma boa escrita, tem personagens memoráveis, mas ao mesmo tempo tem essas reflexões importantes e que acabam transpassando décadas, transpassando séculos, e por isso os livros se tornam clássicos, né? Então, esse aqui é o último livro, se eu não me engano, da minha atualização da lista. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha esquecido. Sigo sem ter lido O Senhor dos Anéis e muita gente tem me cobrado essa leitura aqui. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito de fazer um projeto desse livro, porque dessa trilogia, na verdade, né? Porque não posso deixar passar batido esse grande clássico aqui, que eu também acho que já é um clássico, né? Um livro muito importante aqui da literatura de fantasia. A Redoma de Vidro, muita gente me recomendou esse livro como se fosse a versão feminina do Apanhador no Campo de Centeio. Então eu já fiquei mais de olho, assim, mas eu tenho um pouco de receio, porque é um livro pesado, é um livro que tem uma temática também meio depressiva e tal. E quanto mais a gente segue na lista, mais são recentes as publicações, né? Então, ainda mais difícil que eu tenha lido alguma coisa. Aqui é a História Secreta da Dona Tartt. Eu estou namorando esse livro, porque eu acho que eu queria, assim, uma coisa mais tranquila de ler, um contemporâneo e tal. Mas esse livro, apesar de ser dessa forma, né, e parece ser muito fluido de ler também, ele tem umas temáticas um pouco mais complexas, ele tem várias referências aos gregos, por exemplo, então não sei se seria o momento também de ler esse livro. Sigo enrolando para ler A Insustentável Leveza do Ser,
Preciso ler esse livro, meu Deus do céu, como eu enrolo por esse livro. Assim como Gabriel Garcia Marques, que eu sigo enrolando também. Paul Auster, a sua trilogia de Nova York, é outro livro que tem me chamado muita atenção ultimamente. E é isso, finalizamos a lista. Vamos ver qual é o meu resultado. Estamos em 53 de 287. Da última vez, se eu não me engano, eu estava em 36. Então tivemos aí um avanço considerável na lista. Então, como eu falei, eu acabo avançando nessa lista de forma natural. Eu não busco essa lista, não tenho essa lista em nenhum lugar, assim, para ficar colocando, assim, que eu realmente li ou que eu estou lendo. Mas ela é um caminho natural, assim, na minha evolução enquanto leitora, então eu gosto bastante dela e gosto de acompanhá-la também. Bom, é isso, espero que tenham gostado aqui desse vídeo de atualização, eu gosto muito dessa lista, vou deixar, como sempre aqui, o link para essa lista no List Challenge, fui eu que fiz essa lista, então se vocês quiserem fazer também, acompanhar, fiquem à vontade para fazer vídeo, post, enfim, com o acompanhamento aqui desse projeto também. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.